É importante observar que o que eu vou falar é uma interpretação defendida por alguns teólogos e também pesquisadores cristãos, mas não representa uma doutrina consensual entre todos os cristãos. Mas o princípio é examinar tudo e retende o bem. O cristão é chamado a analisar qualquer fenômeno, seja espiritual, seja psicológico. Isso tem que ser à luz da palavra de Deus, do discernimento espiritual. Os fenômenos ufológicos seria uma nova roupagem para as antigas manifestações demoníacas, descritas ao longo da história. O primeiro argumento é que a Bíblia afirma claramente que existem seres inteligentes que estão atuando além da dimensão física. Efésios 6:12, como muitos já conhecem esse texto, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nessa hipótese demoníaca, o argumento é que Paulo descreve uma hierarquia de seres espirituais que opera em uma esfera invisível, mas elas influenciam também no mundo físico. Em João 8:44, Jesus disse sobre Satanás: ele foi homicida desde o princípio, e jamais ele se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E o versículo continua: quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então, segundo esse versículo, Satanás busca enganar a humanidade. Então, ele pode adaptar as suas estratégias a cada época. E na Idade Média, muitas pessoas relatavam encontros com fadas, espíritos, aparições. E hoje, numa sociedade tecnológica, os relatos frequentemente vão envolver naves espaciais e alienígenas. O engano, ele mudaria de aparência. Semelhanças entre os relatos de abduções e casos de opressão espiritual, entre elas estão a paralisia, a sensação de presença maligna, o medo extremo, comunicação telepática. Satanás sempre vai também modernizar a sua influência, que pode ser corporal e, nesses tempos, tecnológica. Satanás tem a capacidade de produzir sinais e prodígios. Em 2 Tessalonicenses 2:9 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E Apocalipse 13, versículo 13 e 14 diz: também opera grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu. Então, nós vemos que seres malignos possuem a capacidade de produzir fenômenos extraordinários que são capazes de impressionar muitas pessoas, multidões. Assim como luzes estranhas, aparições, eventos aparentemente impossíveis, não seriam impossíveis para esses seres. Qualquer manifestação sobrenatural que contradiz o Evangelho deve ser vista com extrema cautela. A Bíblia alerta sobre os falsos seres de luz. Em 2 Coríntios 11:14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, seres malignos podem assumir aparências que vão impressionar pessoas. Eles podem assumir aparências impressionantes, benevolentes ou até aparentemente evoluídas para ganhar a credibilidade das pessoas. Por isso, uma aparência gloriosa não seria a prova de uma origem divina, né? Então, em Mateus 24:24, vai falar do engano dos últimos dias, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Segundo essa interpretação, próximo ao fim dos tempos, ocorrerá uma intensificação de enganos espirituais, e alguns autores sugerem que a futura manifestação global de supostos seres extraterrestres, ele poderia ser usado para promover uma nova espiritualidade mundial contrária ao Evangelho. E essa ideia não é ensinada pela Bíblia, mas ela aparece em algumas correntes teológicas cristãs. E como a Bíblia orienta o cristão? Independente da origem dos fenômenos, a Bíblia ela nos ensina os princípios, e são claros. Em 1 João 4:1 diz: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. Romanos 12:2 também fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. 1 Pedro 5:8 vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. O foco bíblico não está em perseguir mistérios, mas em desenvolver discernimento espiritual. A hipótese de que alguns fenômenos ufológicos possam ter origem demoníaca vai se basear principalmente em 4 argumentos. Primeiro, a existência bíblica de seres espirituais invisíveis. Segundo, a capacidade demoníaca de produzir engano e sinais. Terceiro, a semelhança entre certos relatos ufológicos de experiências de opressão espirituais existem. E quarto, as mensagens frequentemente contrárias ao Evangelho. A Bíblia não vai falar sobre a palavra OVNIs, alienígenas, que eles sejam demônios. Essa é uma interpretação teológica que foi adotada por alguns estudiosos cristãos, só explicando mais uma vez. E o princípio central dessa estrutura permanece o mesmo.
que eu falei no início: examinai tudo, retende o bem. Nos últimos anos, governos, cientistas, meios de comunicações passaram a falar cada vez mais sobre esses fenômenos aéreos não identificados. E o assunto que antes era tratado como ficção passou a ocupar um espaço de audiências públicas, documentários, pesquisas. Agora imagine, se a humanidade fosse confrontada com eventos que desafiassem a sua mente completamente, que desafiasse a sua compreensão de mundo espiritual. Agora imagine um cenário hipotético. Suponha que eventos extraordinários aconteçam em escala global. Suponha que informações antes ocultas sejam reveladas. Como as religiões iriam agir? Algumas crenças, eu creio que poderiam adaptar suas interpretações. Outras, elas poderiam enfrentar profunda crise. E muitas pessoas também começariam a duvidar da sua fé. Pensaria que elas construíram a sua fé mais em tradições humanas do que em convicções espirituais. O problema não seria a informação que seria revelada. O problema seria a incapacidade emocional e espiritual de processar essas informações que estão passando. Porque quando uma crença é abalada, algumas pessoas buscam a verdade e outras pessoas entram em total desespero. E o perigo é a confusão espiritual. Mas Jesus advertiu repetidamente sobre os enganos espirituais em Mateus 24. Ele alertou que surgiria sinais capazes de enganar muitas pessoas. A questão central não é a existência ou não de alienígenas. A questão central é o discernimento. Nem tudo que parece sobrenatural vem de Deus. Nem toda manifestação extraordinária vai representar a verdade. O fascínio pelo conhecimento pode levar pessoas a abandonar princípios fundamentais e seguir qualquer narrativa que pareça impressionante a elas. A forma que a tecnologia está vai enganar muitas pessoas. Uma mente entra em colapso quando a sua segurança está baseada apenas em informações externas. Uma mente que está firmada, ela permanece estável mesmo diante de tantos acontecimentos que são inesperados. E a Bíblia ensina que a verdade deve ser examinada. Devemos testar os espíritos, buscar sabedoria, não deixar dominar pelo medo. O equilíbrio nessa hora é fundamental. Também não devemos negar tudo, nem também acreditar em tudo, mas analisar cuidadosamente cada situação. Talvez os próximos anos vão trazer muitas revelações, e revelações surpreendentes. Talvez descobramos coisas que hoje sequer nós conseguimos imaginar. Mas existe uma pergunta mais importante do que qualquer mistério sobre alienígena. É a sua fé. Como ela está? Você está preparado para enfrentar aquilo que ainda você não conhece? Independente do que aconteça no mundo, a maior batalha continuará sendo pela mente humana. Porque uma mente humana sem discernimento pode ser levada pelo medo, mas uma mente firmada, ela permanece de pé, mesmo quando tudo parece ao redor desmoronar. Você acredita que fenômenos atribuídos a alienígenas possam ter uma origem espiritual? Ou você acredita que seriam visitantes de outros mundos? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se este conteúdo fez sentido para você, se fez você refletir, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para mais estudos sobre profecia, espiritualidade e discernimento bíblico.